Olá, alunos do oitavo ano. Hoje, na nossa aula de ensino religioso, nós iremos estudar sobre principais crenças, convicções e atitudes religiosas contemporâneas, certo? Então, nosso material é introdutório, certo? Se encontra na página 35 a 37 da apostila, que estarei postando no grupo. E para começar, nós iremos estudar sobre o que é religião, né? O conceito de religião. O que é que significa religião? Nós, antes, né, estava usando outro material, nós já estudamos sobre, dentro da religião, nós estudamos sobre liberdade e a diferença de libertinagem, né? Liberdade de exercer o culto religioso. Nós já estudamos também sobre a religião no nosso dia a dia, o futuro das religiões, porque umas têm aumentado, outras têm diminuído, né? A liberdade de culto no Brasil, e hoje nós iremos estudar o conceito de religião. A palavra religião pode ser entendida etimologicamente através de duas raízes. Uma vem de religare, que remete a uma aliança com Deus, onde o clero da igreja medieval julgava-se a casta eleita para fazer a intermediação entre os homens, certo? Entre os homens comuns e Deus. Então, nós entendemos o seguinte, que a igreja medieval tinha essa crença, né, de que os superiores, o clero, era responsável de ligar o ser humano comum a Deus. Outro significado, ou a outra raiz, né, outro significado da palavra religião. Religare, que significa uma observância cuidadosamente de si mesmo ou também uma releitura. A atitude religiosa autêntica seria aquela que facilitaria o processo de individuação, que cria um indivíduo psicológico, uma autonomia, uma unidade autônoma e indivisível, uma totalidade. É um processo contínuo cuja meta é o próprio desenvolvimento pleno da pessoa. Então, esse conceito, ele é bastante, esse segundo conceito, né? O segundo conceito, ele é bastante usado por religiões orientais, certo? E também é bastante usado na questão de entendimento filosófico, onde a individualidade, a nossa individualidade, é mais importante. Já o conceito de religar ou de fazer uma aliança com Deus, ele é bem oposto a esse segundo conceito, né? No primeiro conceito, no nosso material, nós podemos observar que destaca o clero sendo o responsável, né? Mas diante dos conceitos bíblicos, se você pegar, for ler a Bíblia, você vai entender que o conceito de religar com Deus, da palavra religião, significa você e Deus, certo? Sendo o mediador hoje no Novo Testamento Jesus. Isso é uma crença, certo? Tanto no contexto do protestantismo, que são as igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais, as neopentecostais, certo? Elas se encaixam dentro do movimento do protestantismo, e a igreja católica, certo? Todos eles têm isso em comum, que a religião é uma forma de religar o homem com Deus. O segundo significado não está muito voltado com o conhecimento
vamos dizer, de Deus, certo? O segundo significado de religião aí está voltado para o conhecimento interior da pessoa, certo? É um religar consigo mesmo e não um religar com o Criador, né? Com o Ser Supremo, como tem algumas crenças que assim identificam Deus, ou então identifica até o próprio universo, certo? Então, há essas duas diferenças, ou seja, há esses dois conceitos, mas o nosso material que será usado nessa nossa aula, né, ele leva a entender praticamente que o segundo conceito é o mais usado. Então, vamos lá. Porque o segundo conceito, a meta é o próprio desenvolvimento pleno da pessoa, certo? Existe algumas religiões realmente que têm esse pensamento, como já citei. Continuando aqui. Aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos aí uma estrela, né? Estrela de Davi, que representa hoje o símbolo de Israel. E tem algumas, vamos dizer, algumas características, algumas atribuições que o ser humano, né, pode praticar. Vamos ler o texto aqui. Esse indivíduo vive em uma sociedade, então a relação entre os aspectos pessoais e coletivos pode ser mediada pela religião, tendo a possibilidade de construir uma relação subjetiva do homem com o seu meio, especialmente a sociedade ocidental moderna. Então, o que é que nós podemos entender? Que a religião, certo? Tanto no conceito básico, como também no conceito, no primeiro conceito, como também no segundo, certo? Mas, mais interessante, mais voltado na questão do segundo conceito, que nós estudamos, a pessoa vivendo em sociedade, normalmente o que se entende, o que se dá a entender, é que existem pessoas que pensam muito em si, certo? Pensam, acima de tudo, em primeiro lugar vem eu, o ego, né? O que está no nosso material, sim, fala assim do desenvolvimento do ego, certo? Mas na hora que você passa a exercer a questão da misericórdia, certo? A questão do perdão, o amor, a justiça, o bem, a verdade, você deixa ali de lado, certo? O seu ego, certo? Você deixa o seu ego. Porque mesmo nós, indivíduos, né, os seres humanos, vivendo em uma sociedade, nós vamos ter o quê? Vamos ter que, em algum caso, ou na nossa vida, perdoarmos, certo? Ajudarmos as pessoas. Certo? Uns fazem isso, né, simplesmente para se aparecer e crescer, sim, em cima ali o seu ego, certo? Mas na religião, por exemplo, o amor. O amor na realidade, na religião, na questão do grupo, não só do ser individual, certo? O indivíduo em si, mas da sociedade, o amor é muito mais amplo do que o amor simples que o esposo sente pela esposa ou o namorado sente pela namorada, certo? Então, o exercício do amor, que é chamado também de caridade, né, envolve não só o respeito mútuo, certo? Como também a coletividade, certo? Então, nesse caso, o ser humano individual, que cresce individualmente, que procura o bem coletivo, certo? Aqui nós podemos entender que a religião, ela procura isso. Ela procura explicar, procura melhorar o relacionamento coletivo das pessoas de uma determinada sociedade ou de um meio, certo? Por meio dessas práticas aí, ó, prática da misericórdia, do perdão, da justiça, do amor,
da verdade, do bem, certo? Então, a religião procura melhorar esse convívio, né? Esse convívio social. O homem moderno conserva traços de valores religiosos que a cultura, né? Que o culto à matéria, a massificação e a dessacralização do mundo não conseguiu apagar, certo? Então, o que é que acontece? Nós vemos aí essa imagem de várias religiões, no caso, várias manifestações religiosas, vários povos, certo? Que mesmo diante da importância dada à matéria, da importância dada à questão do dinheiro, da importância dada ao que está aqui, certo? O que está no momento. Mesmo assim, a religião ou várias culturas ainda continuam com os cultos, né? Porque na nossa aula passada também nós estudamos sobre os fins, né? O fim da religião, ou coisa assim. Então, uma importante característica da religião é o seu ponto de referência extramundano, oferecendo ao indivíduo um ponto de apoio em oposição ao mundo racional e materialista, designando a atitude particular de uma consciência transformada pela experiência do espiritual, certo? Então, o que acontece? Isso aqui é uma característica bastante importante, né? Que é a questão do deixar, não é que você não dá importância à questão do que está no mundo, porque nós precisamos, né? Questão de trabalhar, de sobreviver. Porém, a pessoa, em vez de se apoiar basicamente ou sobretudo na questão do materialista ou do materialismo, certo? Ela procura um benefício maior na questão de buscar, certo? Buscar a Deus, buscar transformar-se, né? Na questão, até mesmo na transformação da conduta, certo? Então, nossa atividade de religião hoje é o seguinte, pesquisa em outras fontes o conceito de religião e sua importância nos dias atuais. Essa é a nossa atividade e bons estudos e qualquer dúvida nós estaremos à disposição.